Hoje nós estamos aqui numa celebração muito importante, porque nós estamos celebrando a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus, ela não é só um ritual do cristianismo. Às vezes a gente confunde a ceia só como um ritual do cristianismo. Só que a ceia vai muito mais além do que isso. A ceia, ela é uma comunhão com o céu, ela é uma comunhão com a igreja, e ela é uma comunhão conosco, com a gente mesmo. E ela é tão importante porque ela marca um feito que mudou a história. Ela marca a morte de Jesus, mas ela marca também a ressurreição de Cristo. Foi a partir desse momento que o véu do templo se rasgou e nós tivemos acesso a Deus. Já pensou se isso não tivesse acontecido? E o que eu quero compartilhar com você hoje vai necessitar muito da sua atenção, para que a gente não caia no erro que aconteceu aqui, na história, na vida dessas pessoas. O erro dos 12 espias que foram enviados para espiar a Canaã. Isso tem tudo a ver com a ceia, você vai entender o porquê. E porque esses espias, eles foram espiar a Canaã, e eles não creram num feito tão grande, Deus, ele decidiu punir o povo, porque o que eles fizeram atrasou, alterou a história no mundo. Por causa de 10 pessoas dentro desses 12, o plano, o projeto de Deus foi alterado. Não que Deus, ele não é suficiente para saber, compreender ou entender o que já ia acontecer, mas como existe o livre-arbítrio em nós podemos alterar um plano de Deus na nossa vida. E esses 10 espias alteraram um plano, um projeto de Deus. Nesses 15 dias que Israel era para ter saído do Egito, passado 15 dias, levou 40 anos, porque Deus disse assim: eu vou punir um ano para cada dia que vocês ficaram lá na Canaã. Eles ficaram 40 dias e eles tiveram uma punição de 40 anos no deserto, andando em círculo. Porque o projeto, a história foi alterada pela decisão que eles tomaram. Por causa dessa decisão, Moisés não conseguiu construir o templo. Por causa da decisão deles, o chamado de Abraão não conseguiu ser cumprido dentro de um tempo estabelecido. E o Messias, Jesus, deixou de vir num tempo projetado, estabelecido, por causa do erro desses 10 espias. Então muitas vezes nós também cometemos erros, que nós alteramos o plano e o projeto de Deus na nossa vida. Então nós temos que estar atentos com isso, amém? Acompanhe comigo esse texto no livro de Números, no capítulo 13. Diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis homens, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos quantos homens eram cabeças, filhos de Israel. E estes são os nomes da tribo de Ruben, e por aí vai, há uma seleção, e dentro desta seleção há 12 pessoas
que foram enviadas para espiar a terra de Canaã. Deus dá uma punição para esse povo por causa de um erro muito grave que foi cometido. Um erro que, se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes a gente vai acabar praticando o que esse povo praticou e alterar o projeto e alterar o plano de Deus. 40 anos. Olha a gravidade do erro que eles cometeram. Quando Deus ele envia essas pessoas, Deus ele chama Moisés, que era o líder, e ele fala assim: Moisés, você vai enviar homens para trazer informações da terra que vocês vão pisar. E desses homens que é enviado, o versículo 2 diz que Deus deu uma ordem a Moisés que ele enviasse príncipes. Repete comigo: príncipes. Esses príncipes, eles eram líderes. Esses príncipes, eles eram cabeças. Pega comigo o começo da história agora, para você poder entender o final. Se você entender o começo, você vai entender o final. Há uma grande multidão que estava ali para poder entrar na terra que Deus tinha prometido. Só que antes de entrar na terra, havia ainda uma guerra a ser travada. E Deus, para motivar o povo a crer, Deus ele não se apresenta para o povo. Deus ele se apresenta para o líder. E esse líder, ele era responsável por escolher 12 líderes, um de cada tribo. Então olha, entenda aqui um princípio de Deus. Deus sempre, quando Ele quer abençoar o seu povo, Deus sempre, quando Ele quer ter com o seu povo, primeiro Ele vai ter com os líderes. Ele vai falar com os líderes. Ele vai direcionar a bênção para os líderes. Essa é a importância de você saber como você está sendo liderado. Porque a bênção primeiro passa pelos líderes. E o líder ele tem o poder de trazer a bênção ou não. E por causa desses líderes, o povo deixou de ser abençoado. O que o povo tinha a ver com a visão dos líderes lá na Canaã, para ser punido 40 anos no deserto? Então, primeiro princípio que você precisa aprender hoje aqui: cuidado com quem te lidera, principalmente no mundo espiritual, porque não é só o lugar ser da hora, não é só o lugar ser legal, é como você está sendo conduzido, quem está te direcionando, como a mensagem de Deus é transmitida para você, como a mensagem de Deus é traduzida ao seu coração. Porque ao invés de serem abençoados, o propósito de Deus foi mudado e agora eles recebem uma punição do céu. 40 anos eles iam ter que ficar vagueando dentro daquele deserto. Porque veja no versículo 3 que Moisés, ele chamou quem? Os cabeças. Eram os cabeças, eram os líderes que estavam aqui responsável por guiar o povo. E esses cabeças, esses príncipes, eles trazem uma informação tão negativa para o povo. Olha só, no versículo
27, se eu falar o versículo errado, vocês me ajudam aí, viu, Rodrigo? Porque eu não consigo enxergar o número do versículo. Não, é minúsculo o número do versículo. Mas eu acho que é o 27. Que eles, olha só o que eles falaram. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Verdadeiramente, eles estão, quando eles usam essa frase, verdadeiramente a terra mana leite e mel, eles estão enfatizando a mensagem de quem? Quem foi que disse para eles que a terra era próspera? Foi Deus. Deus disse: eu vou conduzir esse povo a uma terra próspera. Eu vou conduzir esse povo a uma terra que mana leite e mel. Não é que a terra tinha uma torneira que vazava leite, não. Esse significado de manar leite e mel significa que era uma terra próspera, de campos verdejantes, aonde as cabras poderiam dar leite em abundância. Eram campos floridos, aonde as abelhas poderiam produzir mel em abundância. Era uma terra maravilhosa, tanto que eles trazem um fruto da terra, uma uva, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. De tanta fartura, de tanta prosperidade que era a terra. Então eles vêm e dizem assim para o povo: verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente a terra é próspera. Porém, olha o versículo seguinte, há uma conjunção aqui. Eles dizem assim: porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak, que eram os homens grandes, de alta estatura, que eram fortes guerreiros. Então eles recebem uma notícia boa, e agora eles começam a desmotivar o povo. Olha a importância de um líder. Olha só a mensagem de um líder. Porque um líder pode trazer uma mensagem de salvação para a sua vida, mas ele também pode trazer uma mensagem de condenação para a tua alma. E aí eles continuam dizendo: os amalequitas, que eram os piores inimigos dos hebreus, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez o povo calar perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Então veja que 2 homens aqui no meio dos 12 espias, Josué e Calebe, eram 2 pessoas que criam na mensagem de que iriam tomar posse. Eles fizeram o povo se calar. Calma, se calem. Nós vamos conseguir conquistar. Mas 2 vozes no meio da multidão, às vezes é melhor seguir a multidão, não é? Não é isso o que acontece nos dias de hoje? É melhor seguir a multidão do que a voz da direção, do que a voz da razão, do que a voz da verdade. Se todo mundo está indo para lá, vamos para lá. Você já ficou perdido num lugar, e aí você está todo mundo indo para lá, ó, tá um monte de carro indo para lá, vamos para lá também. É mais ou menos assim. E aí eles tentando dizer que eles iam prevalecer, o versículo seguinte diz assim: porém, os homens que com eles subiram, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu fui pesquisar esse texto dentro da Torá, dentro do hebraico original, para entender o porquê que esse povo tinha medo.
Porque uma coisa é ser mais forte do que nós, uma coisa é ser mais forte do que o Deus que a gente serve. Porque nós estamos falando de líderes aqui que tinham visto o mar se abrir. Gente, nós estamos falando, esses líderes que foram espiar a terra, eles estavam ali quando o mar se abriu, quando aquelas duas paredes de água gigante se levantaram, Israel passou seco na terra, e que quando Moisés mandou as águas se fecharem, as águas se fecharam, engolindo os egípcios, destruindo o exército de Faraó. Esses líderes, esses cabeças, esses príncipes, eles viram o grande manifestar de Deus. Eles viram as águas de Mara que se tornaram puras. Eles contemplaram o maná do céu. Eles viram a coluna de fogo, a nuvem. Eles viram tudo que Deus fez gradativamente com eles. Então uma coisa é você falar que o exército que se opõe contra você é maior do que você. E não é muito difícil nós termos inimigos às vezes maior do que nós. Quantas vezes nós lutamos com uma doença maior do que a gente? Quantas vezes nós lutamos com uma dificuldade que está fora do nosso controle? Quantas vezes nós combatemos algo que está fora da nossa mão? Mas a nossa fé não esmorece. Mesmo assim estamos no altar, porque nós cremos num Deus que está acima de tudo que se opõe contra a nossa vida. Então eu fui lá, peguei a Torá e fui ler. E quando eu peguei esse texto aqui, é mais forte do que nós, lá está Minemo. É mais forte que Minemo. A palavra hebraica Minemo representa ele. Gente, olha o que eles estavam falando aqui. O povo que habita lá é mais forte do que ele. Eles estavam caracterizando o inimigo mais forte do que Deus. Tanto que quando você pega lá no capítulo 14, no versículo 11, Deus está dizendo assim: até quando esse povo vai me provocar? Até quando esse povo vai entender que eu sou Deus? Então, aqueles líderes, aqueles mestres que estavam ali, eles trazem uma notícia para o povo. E eles dizem assim: o exército e o povo que tem lá na Canaã é mais forte do que ele. Isso jogou um balde de água fria. E olha o que o texto diz. Versículo seguinte: e infamaram a terra que eles tinham espiado. Você sabe o que significa a palavra infamar? Infamar significa mais ou menos assim. Não sei se o Rodrigo tem acesso rapidamente ao Google, mas infamar significa perder, fazer perder a razão, fazer perder, como que eu posso dizer, a característica, enfim, a reputação. A terra tinha uma reputação. Qual era a reputação? Que a terra era boa, que a terra mana leite e mel. Então eles fizeram a terra, eles infamaram a terra, ou seja, eles fizeram a terra perder aquela reputação. Olha, a terra não é mais boa não. A terra que Deus está prometendo para nós já não vale mais a pena. Então eles começaram a fazer isso, olha, infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Preste atenção nesse texto.
éramos como aos nossos olhos. Isso é normal, às vezes a gente se sentir pequeno. Até aqui o texto não tem problema você se sentir fragilizado diante de um inimigo que você enfrenta. Se sentir fragilizado diante de um diagnóstico médico. Às vezes você se sente pequeno diante da situação que você está passando. Então eles dizem assim: e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui já é uma suposição, porque eles estavam ali como espias. Quem foi que falou para eles que eles eram judeus, para eles dizerem assim: vocês são gafanhotos aos nossos olhos? Então esse é um dos maiores problemas nossos. Nós agimos baseado em suposições. Nós imaginamos, nós supomos e nós agimos baseado naquilo que nós estamos supondo. E isso muitas vezes traz a nossa derrota, porque agimos baseado na nossa suposição. E aí, no versículo 14, com toda essa falta de fé, com toda essa indisposição, diz assim: então a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Entenda até aqui. O povo chorou porque o povo perdeu a sua esperança. Nós choramos quando perdemos a nossa esperança. Agora olha a responsabilidade de uma liderança. Olha a responsabilidade de quem governa, de quem administra, de quem pastoreia. Porque esses homens, eles eram líderes. Esses homens eram cabeças. Esses homens não chegaram na posição que eles estavam por acaso. E o líder tem a obrigação de estudar, o líder tem a obrigação de conhecer, o líder tem a obrigação de ter acesso, o líder tem a obrigação de direcionar corretamente, ou então rejeitar a sua posição de líder. Às vezes não é fácil para nós que estamos na posição de pastor, porque nós temos que dar uma saída, nós temos que dar uma resposta, nós temos que dar uma direção, nós temos que conduzir o povo, e muitas vezes nós temos que conduzir do jeito certo. Quantas pessoas nos chamam, nos ligam? Ontem mesmo nós estávamos aqui num evangelismo maravilhoso, meu telefone tocando, chamando, pessoas pedindo orientação para mim sobre o batismo. Então olha, se a gente direciona a pessoa de uma forma errada, se a gente conduz a pessoa de uma forma errada, nós estamos conduzindo e direcionando muitas vezes a alma daquela pessoa a perder a salvação, ou a receber uma punição de Deus. Existem muitas pessoas que estão debaixo de maldição dentro de igreja. Existem muitas pessoas que estão debaixo de maldição participando de ceia. Existem pessoas que estão debaixo de maldição adorando a Deus, porque estão fazendo de forma errada. Estão fazendo de forma que foram conduzidas e orientadas de forma errada. Agora o povo chora. Uma tristeza toma conta do povo. A Bíblia diz que o povo levantou e começou a chorar. Por quê? Esses homens trouxeram a notícia dizendo: lá, essa terra nós não vamos poder. Os inimigos que estão lá, olha gente, como isso é forte. Os inimigos que estão lá é maior do que ele. Isso é muito grave. E quando o povo viu e sentiu a sua impotência, eles começaram a chorar. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido
nesse deserto, irmão, olha que palavra forte. O povo está desejando a morte. O povo está desejando morrer. Quem dera nós tivéssemos morrido nesse deserto. Olha a afronta contra o Deus que estava guiando eles. Olha a afronta contra o Deus que estava conduzindo eles. Porque é assim muitas vezes. Quando a gente recebe uma orientação paralela. Porque a orientação de Moisés era: vamos e subamos. A orientação deles é: não vamos conseguir. Quando a gente deixa de ouvir a voz do líder e passamos a ouvir esses falsos líderes, a nossa alma se abate. E a gente às vezes se encontra em lugares sem saída, sem resposta. E agora o que eu vou fazer? Olha o caminho que eu peguei, olha onde eu cheguei. Eu cheguei no fundo do poço, e agora? Isso porque ainda não tinha vindo a maldição. Porque Deus decidiu punir esse povo 1 ano por cada dia que eles ficaram lá. São 40 dias, são 40 anos que vocês vão ficar no deserto. Irmãos, e aí eu fiquei pensando, o porquê, por qual razão, por qual motivo esses líderes, porque esses espias, versículo 13, capítulo 13, versículo 2, é aqui que está a chave da nossa resposta. Eles eram príncipes, eles eram cabeças. O porquê que esse povo errou? O porquê que, o que foi que aconteceu com esse povo? E muitas vezes a gente lê o texto e a gente não consegue compreender a essência dele. Então, o texto ele começa assim: envia homens que espiem na terra de Canaã. Quando Josué mandou espias para Jericó, ele mandou espias lá para dentro de Jericó. É interessante que a Raabe, a prostituta, estava lá dentro de Jericó, e ela disse assim, Renato, para aqueles homens: olha, o povo aqui está com medo de vocês. Olha a notícia que ela dá para aqueles espias: o povo aqui está com medo de vocês, porque eles têm visto como o Mar Vermelho se secou, eles têm visto o que Deus tem feito com vocês, e como sobem como gafanhotos, destruindo tudo. É forte o texto, né? O gafanhoto vem e destrói tudo, arrebenta tudo que tem pela frente. Agora eles estão lá na frente dizendo assim, aqui estão dizendo assim: nós somos como gafanhotos, nós vamos ser esmagados. O inimigo está com medo do gafanhoto. E olha só como que é a coisa: o inimigo com medo do gafanhoto e o gafanhoto com medo do inimigo. Por isso que eu disse para você, muitas vezes nós agimos baseado em suposições. Só que esses espias que foram enviados para Jericó, quando a gente pega lá na Torá, e a gente pega lá essa palavra espias, é Lahor, que significa Lahor no hebraico, espias. Lahor significa sondar um ponto fraco, conhecer um ponto fraco. Quando um espia é enviado a algum lugar, ele vai, um espião que vem de outro país para cá, ele vem fazer o que aqui? Sondar o ponto fraco do país. Aquele homem que era espia de Cuba, José Dirceu era espia de Cuba. Ele veio para o Brasil sondar os pontos fracos. Então um espia, ele sonda os pontos fracos da nação.
e passa a informação para a sua nação. É isso que faz um espião. Você já deve ter assistido o 007, o espião 007. O que ele fazia? Ele ia em outro país, ele era um espião, descobria todas as artimanhas, enfrentava lá o inimigo. Enfim, o espia, ele faz isso. Lahor significa descobrir os pontos fracos. Só que quando a gente pega esse texto e a gente lê assim: envie homens que espiem a terra, aqui não aparece a palavra Lahor lá na Torá. Sabe qual palavra que aparece aqui? Latur. Pensa nessa palavra. O que essa palavra te faz pensar? Latur. Latur. Se eu te falo Latur, o que você pensa disso? Latur. Tur, o final é tur. Não parece empresa de ônibus? Porque realmente a palavra significa turismo. Então, quando Deus falou aqui, envie homens para Latur, sabe o que Deus estava falando para eles? Envie homens para fazer um turismo na terra, para passear na terra, para conhecer a terra que vocês vão herdar. É mais ou menos assim, você está indo de viagem, por exemplo, o Renato, alguém fala assim para o Renato: Renato, você vai, nós vamos mudar. A Márcia chega e fala assim: Renato, nós vamos mudar para... Pensa aí, Márcia, uma cidade que você gostaria de mudar, vai. Cidade dos sonhos. Pensa aí, Marisa, a cidade que você gostaria. Uma Rose. Oi? Você gosta de Valinhos? Uma Rose, qual cidade você... São José dos Campos. Olha, a irmã Rose, imagina a irmã Rose e fala lá para o maridão dela: nós vamos para São José dos Campos. E ele sai. Essa palavra para você entender a essência dela. Eles saem para São José dos Campos. Só que antes de São José dos Campos tem Taubaté. É isso? Estou falando certo? Eles param em Taubaté e falam assim: olha, a gente nunca teve em São José dos Campos. Vamos enviar alguém para conhecer a cidade. E aí ela envia alguém para conhecer a cidade. Irmão, seja sincero. Se você vai para o Rio de Janeiro a turismo, conhecer a cidade, você vai visitar a favela da Rocinha? Aonde você vai? Na praia de Ipanema, no Cristo Redentor que tem lá, no shopping, nos restaurantes. Você vai pegar o Google, você vai procurar os restaurantes, você vai nos restaurantes, não é isso? Sabe o que esse povo fez? Deus enviou eles para fazer um turismo, ao invés deles irem lá no Cristo Redentor, lá na praia de Ipanema, eles foram lá na favela da Rocinha e olharam lá um monte de inimigo que tinham lá. Deus não mandou eles fazerem isso. Entenda, esse erro que os espias cometeram, nós também podemos cometer. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje aqui para você entender o que é a ceia do Senhor. Porque o erro que esses espias cometeram, nós também cometemos diariamente. Eles foram para ver a terra que mana leite e mel, para ver as frutas, as plantas, para estarem nos pontos turísticos. Eles foram ver quem eram os inimigos, eles foram ver o tamanho dos homens, eles foram ver quem era o exército. Irmãos, quantas vezes nós atrasamos o plano de Deus? Como eu disse aqui, algo que era para ser 15 dias, eles atrasaram o plano de Deus por 40 anos, atrasaram e atrapalharam o projeto de Abraão e impediram o Messias de vir. Olha quanto tempo o Messias demorou para vir por causa do erro desses espias. Muitas vezes nós atrasamos e atrapalhamos o plano de Deus
porque nós fazemos o que esses espias fazem. Ao invés de nós irmos ver o que é bom, a gente começa a ver o que é ruim. A gente começa a ver o que é errado. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente chega na casa de Deus e a gente vê os milagres, o testemunho que o irmão contou, o testemunho que a irmã contou, mas a gente começa a ver o defeito, a gente começa a ver o pé do bispo, a gente começa a ver o músico que errou o louvor, a gente começa a ver a irmã que é fofoqueira, a gente começa a falar da vida do outro, a gente começa a criticar a roupa da irmã, a gente começa a dar palpite aonde a gente não devia dar, aí a gente começa a falar da família do bispo, o bispo, a família dele, a família da irmã Josi, a família do pastor, a gente começa a ver o que não é para ver, e vendo o que não é para ver, a gente começa a cometer o erro dos espias. A gente começa a ver o erro que essas pessoas cometeram e praticar o erro que elas cometeram. Sabia que tem muita gente que quando chegou aqui pela primeira vez que veio visitar a igreja, ouvintes do rádio, quantas pessoas vieram já visitar a igreja? A pessoa falou assim, nossa, eu ouvi, vou lá visitar a igreja. A pessoa, ela entrou na igreja e muitas vezes ela não prestou nem atenção na palavra. Nossa, é assim? Nossa, que esquisito, ali tem banco de madeira ainda. Nossa, o telão lá em cima. Nossa, olha aquele irmão que esquisito. A bateria fica lá. Por que eles colocam aqueles alimentos? Muitas vezes Deus nos envia a um lugar, o leite e o mel maná, mas a gente começa a olhar para as coisas que não devem. Muitas vezes nós cometemos o erro que esses espias cometeram, e isso desagradou grandemente a Deus, a ponto de Deus falar assim, eu vou castigar esse povo, vocês vão ficar no deserto 1 ano, para cada dia que vocês ficaram aí. Ei, igreja de Jesus, preste atenção no que eu quero dizer para você hoje aqui. Os nossos olhos, se eles forem maus, todo o nosso corpo será mau. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, será luz. Igreja do Senhor Jesus, todas as vezes que você entrar nessa porta, agradeça a Deus pela sua vida, oportunidade que Ele te deu de estar aqui. Lembre dos milagres que Deus já realizou em você aqui dentro. Lembre das vezes que você chegou aqui doente. Lembre das vezes que você chegou aqui com uma causa impossível e Deus conseguiu mover esta situação para você. Será que você não tem um testemunho para dizer, não, Deus fez algo aqui dentro para mim? Deus está nos enviando para que a gente consiga ver as coisas boas. Não é para olhar para o inimigo, não é para olhar para o problema, não é para olhar para os defeitos, não é para olhar para as dificuldades, porque quando fazemos isso, cometemos o erro desses espias. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando como os espias olharam, nós vamos começar a perder a comunhão. A gente começa a perder a comunhão. Eu não vou no grupo de oração porque tal irmã está lá. Eu não vou na visita hoje porque aquele irmão vai junto. Eu não vou hoje lá no grupo participar porque tal pessoa está lá. Eu não quero sentar daquele lado da igreja porque fulano está sentado lá. E muitas vezes nós vamos perdendo a comunhão. E isso vai nos afastando da direção de Deus. Isso vai nos afastando do propósito de Deus. E isso não é só dentro da igreja. Isso é no meio da sociedade, no meio da nossa família. Eu não vou lá porque o meu tio vai estar lá. Eu não vou lá porque a minha prima vai estar lá. E muitas vezes nós vamos perdendo a comunhão com Deus e deixando de cumprir os propósitos, porque nós não estamos fazendo aquilo para qual Deus nos enviou para ser.
Nós começamos a olhar para o lado. Nós sentamos do lado e começamos a ouvir o que a outra pessoa fala. Nós damos razão nos questionamentos da outra pessoa. Irmão, essa igreja que não é uma igreja perfeita. Essa igreja, ela é uma igreja que ela tem muitos problemas a serem resolvidos. E não sou eu, Bispo Fábio, que vou conseguir resolver. A igreja só será perfeita quando o perfeito pastor estiver coordenando a igreja. Enquanto eu estiver aqui, eu serei uma pessoa falha, mas eu garanto para você, eu posso ter alguns defeitos, algumas falhas, alguns erros, mas eu jamais vou cometer o erro que esses espias fizeram. Aqui eu ensino a verdade, eu quero ensinar a verdade para você. Eu não quero que você erre o caminho, eu não quero que você tropece. Às vezes você sai de casa e fala: bispo, eu não queria nem ouvir essa palavra, mas eu estou dizendo essa palavra hoje aqui para você não errar o caminho, porque hoje é ceia, hoje é comunhão. O que vale a pena você participar do sangue do corpo de Cristo, se você não consegue cumprimentar o irmão na porta? O que vale você participar do corpo de Cristo, se você não consegue ficar do lado daquela irmã? O que vale o corpo de Cristo para você, se você não suporta, se você não tolera fulano, cicrano? Hoje é um dia de comunhão. Jesus morreu na cruz para quebrar tudo aquilo que nós achamos que é, pelas suposições que nós tomamos. Gente, eu não estou aqui em cima do altar chamando a tua atenção. Eu estou aqui em cima do altar direcionando uma palavra de salvação, de vida para a sua vida, porque eu quero que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Talvez hoje você pode até dizer como o povo falou lá quando Moisés estava no Sinai: vamos arrumar outro líder. Olha o que o povo disse: vamos arrumar outro líder que nos leve de volta para o Egito. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Vamos arrumar alguém que nos leve de volta para a escravidão. Irmãos, olha a importância desse texto. Acompanha comigo no capítulo 14. Versículo 11, eu acho que é o 11, tá? E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Olha o que Deus está falando para Moisés: Moisés, eu vou descer lá, eu vou ferir esse povo com peste, e eu vou matar esse povo. Por quê? Porque o povo estava dando ouvidos a líderes errados. Mas Moisés, eu vou poupar você, Moisés. Eu vou fazer de você uma grande nação, uma nação forte. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, portanto, que a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares esse povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo:
porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado. Por isso matou no deserto. Agora, pois, rogo-te. Aqui está um líder de verdade. O líder de verdade é aquele que intercede pelo povo. O líder de verdade é aquele que vê o povo que está pronto para ser punido, mas ele é um intercessor. Tenha líderes intercessores na sua vida. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandecerá, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo. Há um líder que intercede por esse povo. Perdoa a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Amém? Igreja de Jesus, precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos ser uma igreja que busca. Porque quando há intercessão, há perdão. Deus, Ele perdoou um povo que estava condenado. Deus decidiu dar uma chance a um povo que estava condenado, por causa de uma intercessão. Ceia do Senhor é comunhão. Ceia do Senhor é onde a gente deixa de ver os defeitos e a gente passa a ver as qualidades. É um sacramento. A ceia, se você não sabe, a palavra comunhão significa casamento. É um casamento com Deus, é um casamento com o corpo. Aqueles líderes não entenderam qual era a missão deles. Nós também precisamos entender qual a nossa missão e qual o nosso propósito. Veja que aqueles líderes estavam ali contaminando o povo, contaminando as promessas de Deus. Ei, deixa eu falar algo para você muito importante. Seja sábio. Não deixe ninguém contaminar as promessas que Deus tem na tua vida. Não deixe ninguém contaminar aquilo que Deus prometeu para você. Deus tem uma grande direção para você. Amém? Ceia é comunhão. Às vezes, nós cometemos o erro desses líderes. Latur, guarda essa palavra. Deus enviou para um turismo. Vai ver coisas boas. Vai ver as coisas boas. E por que que Deus fez isso? Porque quando nós não agimos assim, nós temos o poder de destruir qualquer coisa. Amém? Você pode ficar em pé, por gentileza? Só para você entender que nós já estamos acabando. Bispo, o que o Senhor está dizendo para mim hoje? Deus, Ele está dizendo para você hoje: não faça como os espias. Não faça como os espias. Faça como Josué e Calebe. Se eu perguntar para você aqui o nome dos 12 espias, você só vai lembrar o nome de Josué e Calebe, porque nome de derrotado ninguém lembra. Lição que o Senhor está nos ensinando hoje na ceia: olhe para as coisas boas,
porque senão as outras coisas da sua vida será destruído. Só quem está com um familiar aí, olha para os olhos desse familiar seu. Fala assim para ele: olha as coisas boas minhas, vai. Olha as minhas coisas boas. Se você não olhar as coisas boas, meu irmão, as coisas ruins elas têm um poder de efeito maior. Sabia disso? Uma pessoa pode plantar 1000 árvores, mas a pessoa só vê a que ele derrubou, não é? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, ó, e a partir de hoje comece a ver as coisas boas. É um bom esposo, é uma boa esposa, é um bom filho, uma boa sobrinha, né? É uma boa tia. É ou não é? É um bom presbítero, olha aí, o presbítero aí, ó. Presbítero Leandro, Adriano, pastor Joseilson. Se eles olharem para mim, ficar vendo só as coisas, os meus defeitos, eles não ficam uma semana aqui na igreja. Mas eles têm que começar a ver as minhas qualidades. Ah, não é? Olhar para o Renato, ver as qualidades, para o Plínio, olhar para esse irmão do lado. A gente tem que começar a ver as qualidades. Deixa os defeitos de lado. Quando você faz isso, a sua vida vai ser melhor, irmão. A palavra de Deus para você hoje é latur. Guarda isso, é uma palavra em hebraico. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Respeita ela, meu irmão. Respeita ela. Ela é tua esposa. Ela é teu esposo. Essa pessoa é teu esposo, teu filho. Comece a ver as qualidades. É porque os defeitos, parece que eles aparecem mais. Não é verdade? Os defeitos parecem que aparecem mais na nossa vida. Se eu sair andando aqui no corredor, você vai falar: o bispo está mancando. Eu estou com um osso quebrado. Quantos inteiros eu tenho no corpo? Quantos ossos tem mesmo no corpo, Rodrigo? Hã? Sei lá, eu nunca parei para contar. (206) Então eu tenho 205 ossos inteiros. Mas vocês estão vendo um só, que é o que está quebrado. Vocês repararam isso? Começa a agradecer mais por essa pessoa que está aí do seu lado. Valorize essa pessoa. Valoriza. A palavra de Deus é essa. Não cometa, irmãos, o erro que esses espias cometeram. Eles atrasaram a vinda do Messias. Gente, eles atrasaram a vinda do Messias 40 anos. Jesus era para ter vindo 40 anos antes. Mas por causa daquela punição no deserto, o plano, o propósito de Deus. Ei, não estrague, não atrapalhe o propósito de Deus na sua vida. Hoje é culto de comunhão. Culto de comunhão é ver um outro igual, como nós somos. Casamento é uma só carne. Então, respeita mais essa pessoa que está do seu lado. Veja as coisas boas. Para de só ver as coisas ruins. Para de ver os defeitos. Já pensou se a gente fosse só olhar os defeitos? A aparência, o Leandro estava solteiro até hoje.
Só quem está com a família aqui do lado, assim, ó. Olha bem nos olhos. Eu vim aqui no meio da igreja que eu quero ver hoje. Hoje é culto de ceia. Fala para ele, irmã, me respeitem. Isso aí. As mulheres, vai. Eu quero ver. Me respeitem. Tá vendo? Começa a ver as coisas boas. Agora os homens olhando nos olhos, fala assim: veja as coisas boas. Amém? Não é só o chulé, a unha do dedão que não corta. Homem não corta a unha do pé, credo. Tem que cortar a unha do pé, né? Não é verdade? Homem é relaxado, meu Deus do céu. Gente de Deus. Mas a gente tem que ver as coisas boas nas pessoas. Amém? Você consegue ver isso? Você consegue olhar para esse irmão do lado aí e falar assim para ele: você é fofoqueiro, irmão, mas eu estou vendo que você é gente boa. É brincadeira, hein? Você consegue olhar para esse irmão do lado aí e ver Jesus nele? Eu tenho que ver lá na irmã Marilza, na irmã Andréia, ver Jesus. Lá no irmão Armando. Eu tenho que ver. Amém? Olha aqui que lindo a comunhão. Isso é comunhão. Parar. O Ismar zelador na igreja. Se eu desse trela para ele, mas eu olho as coisas boas. Amém? Já olhou para ela e já falou? Já profetizou aí? Daí? Que bom, né? Que gostoso, né? Isso é como saiu um desabafo daqui de dentro, né? É ou não é, meu irmão? Se alguém for brigar comigo, meu segurança está aqui. Amém? Falou isso já para a esposa? Olha lá. Olha lá. Olha para a obreira. Olha lá. Fala para ela: me respeita, irmã. Meu bigode. Tudo bem com a senhora? Oh, seja bem-vinda. Amém? Amém? Já falou para o marido: me respeita, né? Olha para mim, né? Sou benção. Amém, igreja? Palavra de Deus hoje é essa: Latur. Olhe, veja as coisas boas. Veja as coisas boas. Amém? Amém, pastor Joseus? Amém? A tia pega no pé. Muito, pega ou não pega? Mas é pelo seu bem. Um dia você vai entender. Você não entende agora, mas você vai entender. Você vai falar: graças a Deus pela minha tia que pegou no meu pé. É ou não é? Pai, cadê? Tem algum filho aqui do lado do pai? Olha lá, o William. Olha lá para sua mãe. Seu pai não, seu pai é mole. Seu pai dá moleza. Brava ali a irmã Lourdes. Olha para a irmã Lourdes lá, William. É pelo seu bem. Quando você crescer, você vai entender. Seu bem. Viu? Não vira as costas não, que eu estou vendo, Karine. Olha lá para a mãe. Cadê a mãe da Karine, a irmã Raimunda? Olha lá, olha lá. É para o seu bem, né, irmã? É isso aí. É pelo bem, pelo nosso crescimento, por uma comunhão sadia, saudável. Aí agora sim a gente pode participar da ceia do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou um líder que eu não faço como esses líderes não. Se Deus me revelar a verdade, eu vou trazer para você. Às vezes você vai falar assim: o bispo é chato, o bispo não deveria ser assim, o bispo deveria ser mais manso. Eu tinha um funcionário que uma vez me deu uma facada. Ele falou: você é muito... Ele não gostava de mim, mas eu queria o bem dele. Ué?
porque tinha que ser certinho lá, né? Tinha que ser certinho na empresa. O reino de Deus, então, tem que ser certinho, não é? Então, Latour, olhe pelo lado bom. Meu pai e minha mãe pegam no meu pé, eu não entendo hoje, mas eu vou entender amanhã. É pelo meu bem. Preciso ver as coisas boas. Preciso ver que esse homem que está do meu lado é um bom esposo, que essa mulher é uma boa esposa, é um bom pai, é uma boa mãe. Preciso começar a ver isso. Preciso ver que nessa igreja eu recebo milagres. Eu acho que todo mundo que está aqui, não é possível que não tem ninguém que não tenha uma... Todo mundo tem algo para dizer de uma coisa, no mínimo, que Deus fez. Porque as pessoas vêm falar para mim, falam: bispo, olha, foi um livramento, a gente estava orando na campanha e aconteceu isso. É Deus. Amém? Vou chamar os presbíteros, o pastor Joseilson aqui na frente. Falei que ele não ia aguentar muito tempo lá. Vamos orar, vamos consagrar a ceia do Senhor.